Imagine que você é abandonado por todos que ama, perdendo ambos os pais desde o nascimento porque seu pai saiu para comprar leite e nunca voltou. E desta vez, sua mãe seguiu o pai e o deixou apodrecer no frio com uma família aleatória, tendo que se virar sozinho. Mas toda essa má sorte se transforma em algo positivo quando você é atingido pelo Senhor Caminhão Kun e, de repente, as emoções negativas de outras pessoas desbloqueiam em você habilidades loucas e poderosas semelhantes a um deus, que você pode usar para se tornar o estudante mais poderoso e rico da academia. Mas todos acham que você é fraco. No começo, vemos uma mulher pobre e indefesa segurando seu recém-nascido, cujo nome é Lu Shu. Ela está sozinha e lutando para andar, parecendo também estar fugindo de um grupo de homens que tentam persegui-la, então ela continua correndo até se sentar em um prédio de apartamentos próximo. Ela começa a cantar para Lu Shu e, eventualmente, uma mulher chamada Lin sai de casa e a convida, junto com o bebê, para entrar e se aquecer. A mãe concorda, mas diz à mulher que precisa comprar leite para Lu Shu na loja e assim que Lin segurou o bebê, a mãe saiu o mais rápido que pôde e não olhou para trás. Ela disse a Lin para ficar com o bebê, pois ele cheirava a cocô de cachorro e era o pior erro de sua vida. Depois disso, Lin ficou em choque por ter deixado seu bebê, mas notou um colar de nós bem estranho em Lu Shu. A história então nos leva 18 anos depois, e aqui vemos Lu Shu já crescido como um estudante de ensino médio Giga Chad que está tirando um tempo do seu dia para passar com sua irmã adotiva chamada Lu Xiaoyu, e ele a presenteia com algumas guloseimas caramelizadas em um festival próximo. Mas sua irmã Xiaoyu quase faz nosso garoto Lu Shu ficar falido, pois essas guloseimas são extremamente caras. Mas ele ainda quer ser o melhor irmão mais velho que pode ser e compra os deliciosos lanches para que eles compartilhem. Mas ele avisa Lu Xiaoyu que não podem fazer mais nada no festival agora, pois estão muito pobres. Nesse momento, Lu ouve algumas pessoas aleatórias falando sobre a apresentação de um mágico no festival que está realizando todos os tipos de truques, emitindo chamas diretamente da palma das mãos, e também um cara que estava carregando coisas que pesam mais de 2.000 quilos, o que normalmente seria impossível para um ser humano comum. As pessoas que estão conversando até usam as palavras super-heróis e poderes mágicos que Lu Shu escuta e começa a pensar sobre o que estão dizendo. Recentemente, mais e mais notícias sobre esses chamados usuários de magia e seres com habilidades únicas têm surgido bastante. Mas ninguém realmente sabe se é verdade, certo? Então, Xiaoyu pede a Lu para assistir ao mágico que está atualmente fazendo um show de fogo. No entanto, eles não conseguem ver o que está acontecendo, então Lu leva sua irmã Xiaoyu para a frente da multidão e lá eles conseguem ver o homem se apresentando de perto. Ao olhar para o homem, Lu Shu percebe que esse cara não está realizando um truque de mágica comum e que ele está, na verdade, criando poderes de fogo naturais à sua vontade e manipulando o fogo do seu próprio jeito. Mas todos na multidão acham que ele é apenas um ser humano normal fazendo um truque de mágica. Depois de alguns minutos, o fogo do mágico de alguma forma se conecta com Lu Shu e ele começa a ter uma visão de uma espada. E depois, o colar com o pingente de nós que foi deixado por sua mãe começa a brilhar. Mas Lu Shu não dá importância a isso no começo e continua assistindo ao espetáculo fantástico. E o cara finaliza o show com uma apresentação incrível de fogos de artifício feitos com seus superpoderes. Após o término do show, sua irmã pergunta a Lu Shu se eles também podem aprender esses truques, e talvez assim possam ganhar dinheiro como os outros artistas. Mas Lu Shu diz à irmã que isso é impossível de aprender, já que são seres diferentes que têm algo neles que os torna distintos. Mas Xiaoyu implora a Lu Shu para pelo menos ver o mágico nos bastidores. E é então que Lu Shu a leva para dar uma olhada e os dois se esgueiram para a área dos bastidores. No entanto, ao chegarem lá, testemunham um grupo de indivíduos de terno preto que parecem ser pessoas bastante sérias. E eles disparam um dardo tranquilizante no rosto do artista e o colocam para dormir o mais rápido que conseguem. Depois, eles ouvem a irmã irritante de Lu Shu, que não consegue ficar calada por 2 segundos. E então, o líder do grupo, chamado Shi Fei, pergunta a Lu Shu o que diabos ele está fazendo se esgueirando por ali. Mas Lu Shu se desculpa e diz que estavam apenas procurando o banheiro. Mas Kai Fei diz a Lu Shu para não se preocupar, pois são policiais prendendo esse mágico. Mas Lu Shu sabia que estavam mentindo, porque ele realmente tem neurônios suficientes para entender o que está acontecendo ali, e não é um NPC sem cérebro. No entanto, Xiaoyu acha que Lu Shu pode ser enganado como um tolo. Após dizer sua parte, a gangue de bandidos informa que o banheiro está na outra direção, então eles vão embora. Depois disso, Lu Shu se pergunta se essas pessoas estão, de alguma forma, atrás desses humanos aprimorados com habilidades especiais. E nesse momento, eles esbarram em outro cara chamado Ji Wei, que estava esperando aleatoriamente Lu Shu sair, pois também estava interessado no que acontece nos bastidores. No entanto, Lu Shu o ignora completamente e se afasta, sem dizer uma palavra, o que choca Ji Wei. Depois que os dois chegam em casa e encontram a tia Lin, que estava preparando um remédio para o marido, Lu Shu pergunta se o velho está bem, mas Lin informa que ele está em seus últimos dias e que o tempo dele está chegando.
Lushu leva Xiaoyu e começa a preparar comida, mas Xiaoyu só quer biscoitos e lanches. No entanto, Lushu não pode comprar os biscoitos Pock, pois está sem grana, e decide sair para comprar alguns noodles instantâneos. Enquanto Lushu sai, ele se depara com um antigo orfanato onde conheceu Xiaoyu e começa a ter flashbacks de quando eram mais jovens, lembrando que sua irmã era a única pessoa no orfanato que se importava com ele e tentava animá-lo sempre que podia, além de ajudá-lo a se defender dos valentões. Lushu estava tão imerso nesse flashback que não percebeu o semáforo ficar verde novamente. E é nesse momento que o poderoso antagonista de todo o Isekai que já existiu entra no universo do Donga e coloca meu garoto para dormir. No entanto, o plano do caminhão não funcionou como pretendido, pois Lushu estava usando o colar de nós, e sua morte ativou o colar, fazendo-o brilhar e começando a regenerar todo o seu corpo. E meu amigo acorda instantaneamente e começa a se perguntar como conseguiu sobreviver a um incidente tão trágico, levantando-se como um exorcista zumbi saindo de um túmulo e decide trollar o motorista do caminhão. Ele começa a pedir para o motorista pagar e Lushu quer uma compensação por ter sido atropelado, mas o motorista não entende como ele ainda está vivo e andando, ficando extremamente assustado. Então, o Broski saiu mais rápido do que a mãe de Lushu. Mas Lushu percebe alguns dígitos amarelos aparecendo acima da cabeça do cara. Depois, Lushu decide voltar para casa, mas não antes de comprar os noodles instantâneos favoritos da irmã. Mas toda vez que ele vê alguém, as pessoas ficam super assustadas ao ver um cara meio morto vagando por aí. E essas emoções dão a Lushu pontos amarelos. Mas ele ainda não sabe por que isso está acontecendo. Quando Lushu chega em casa, toma um banho e ao olhar no espelho fica surpreso ao ver que não tem ferimentos ou marcas e se sente completamente bem. Além disso, ele encontra um selo brilhante iluminado na palma da mão, que parece ser um selo em forma de folha dourada, o que ele acha bem estranho. Mas se pergunta se de alguma forma ganhou um desses superpoderes que as pessoas têm falado nas notícias recentemente. E enquanto fala com a mão e usa palavras como poder, isso ativa o selo dourado e traz um sistema de evolução semelhante a um deus. Lushu fica chocado, mas assustado ao mesmo tempo, enquanto o sistema começa a falar com ele como se fosse algum tipo de deus. Lushu lê o holograma e percebe que ele usa pontos como sistema de evolução e que é exclusivo para ele. E ele se lembra das pessoas que tinham medo dele enquanto caminhava para casa e pensa que devem ser essas emoções negativas que lhe dão pontos. Depois, Lushu reflete sobre isso e começa a se sentir mal por fazer essas pessoas inocentes se sentirem assustadas ou amedrontadas. Mas então ele se lembra de que aquelas pessoas sempre o zombam e gostam de fazer piadas dizendo que ele é apenas um garoto pobre e fraco. Então ele começa a rir e perde completamente a razão, chamando a si mesmo de próximo senhor demônio do mundo, já que emoções negativas são o que ele deve obter para se tornar o mais forte que puder. Ele nota diferentes modos no sistema e escolhe a roleta, girando-a para ganhar um prêmio. Mas ele não tem pontos suficientes para girar os níveis de alta recompensa e conseguir itens e poderes incríveis, então ele gira a classificação mais baixa com os poucos pontos que tem no momento. E ele ganha uma maçã suculenta e madura diretamente do sistema divino. Após provar a maçã, ele sente uma grande onda de energia, fazendo-o se sentir melhor do que nunca. No entanto, ele rapidamente usa todos os seus pontos e quando a roleta termina, o sistema dá a Lushu algum tipo de pergaminho sagrado. Isso envia Lushu para outra dimensão e ele acaba em um lugar chamado Plano Estelar, que é a sua própria dimensão secreta onde ele pode se imergir completamente e aprimorar suas habilidades. Mas ele ainda tem comunicação com todos na Terra e pode até conversar com sua irmã enquanto está no Plano Estelar. Aqui, ele testa mais coisas e também acha engraçado quando as emoções de sua irmã lhe rendem pontos. Depois de conferir as notícias, ele vê que um grande incêndio ocorreu na área e Lushu percebe que está perto de onde mora, então ele sai para dar uma olhada. Lushu sobe no telhado para ver o que está acontecendo, mas para sua surpresa, Shifei e o grupo de homens de terno preto estão correndo pelos telhados, e quando Lushu os vê, ele faz um barulho, o que faz Shifei parar e olhar ao redor para evitar qualquer ruído que chame a atenção deles. Shu imediatamente se agacha e tapa a boca. Mas como Shu foi um fracasso em tudo na vida, ele também falha em se esconder. Depois de ser descoberto pelos homens de preto, Shu mais uma vez inventa uma desculpa estúpida e diz aos homens de preto que estava no telhado coletando rabanete seco. Sendo cabeçudos, os homens de preto acreditam em Shu e seguem em frente. Aliviado, Shu corre para sua casa apenas para encontrar Xianyus cheia de perguntas silenciosas sobre com quem ele estava falando no telhado. Enquanto Xianyus estava importunando Shu com perguntas, Shu e Xianyus se distraem com um corpo caindo bem do lado de fora de sua casa. Para investigar, Shu diz a Xiaoyu para ficar dentro de casa enquanto ele verifica o homem. Do lado de fora, Shu começa a sentir seu crédito mágico aumentando devido às emoções negativas de Xiaoyu, já que ela não conseguia se conter dentro de casa. Intrigada, Xiaoyu sai de casa e se junta ao irmão enquanto eles verificam o cara inconsciente, que acabou sendo o artista de antes.
Enquanto checam o cara, Shu pede a Xiaoyu para chamar uma ambulância, mas logo descarta a ideia pois a ambulância custa dinheiro. Ouvindo o estado patético e ganancioso de Shu, o cara deitado começa a gerar pontos mágicos para Shu. Vendo seu crédito mágico aumentar, Shu percebe que o cara estava fingindo estar inconsciente, e assim, a ganância de Shu se reacende para ganhar grandes pontos em seu crédito. Shu decide provocar o cara para aumentar suas emoções negativas. Sendo um expert em ser um idiota, Shu finalmente leva o cara ao seu limite e o cara usa seus poderes de fogo para queimar Shu em cinzas. No entanto, por algum motivo, Shu consegue suportar o ataque de fogo, o que deixa o cara ainda mais frustrado e faz o crédito de Shu crescer. Depois de muita troca de provocações, Shu deixa o cara ir e volta para seu quarto. Com os créditos mágicos ganhos, Shu reabre a interface estranha e compra uma fruta celestial. Ao comê-la, uma luz dos céus atinge Shu e lhe dá a habilidade de levantar coisas pesadas. Faminto por mais pontos, Shu decide zombar das pessoas no servidor de Discord chinês da sua escola. Alguns de seus colegas estavam fofocando sobre o incidente de incêndio, especulando que um desperto poderia ter causado isso. Incidentes sobrenaturais estavam em alta e não havia explicações para tais eventos. Assim, havia especulações sobre pessoas chamadas despertos, que tinham habilidades sobrenaturais e supostamente estavam se escondendo entre as pessoas comuns. Na manhã seguinte, Shu sai para vender ovos cozidos, mas logo é zombado por seus colegas de escola. Shu engana um de seus colegas, Liu Li, fazendo-o comprar todo o estoque de ovos. Para se vingar de Shu, Liu Li decide pagar Shu usando seu cartão VIP, sabendo que Shu não tinha um leitor de cartão. Observando isso, o bad boy da escola, Ka Kingxi, paga o dinheiro em nome de Liu Li, esperando ser reembolsado depois. Liu Li, com seu plano frustrado, deixa a barraca de Shu com raiva, pois não conseguiu lidar com a humilhação. Enquanto estava na escola, Shu ouve seus colegas discutindo sobre despertares. Ele descobre que existem 6 rankings. O ranking F, que ele atualmente possui, é mais forte do que humanos comuns, mas ainda é o mais baixo entre os despertos. O ranking E é composto por despertos com habilidades elementares. O ranking D pode evitar armas, enquanto o ranking C pode contra-atacar e evitar armas humanas. O ranking B pode aproveitar o poder da natureza e, finalmente, o ranking A pode ressoar profundamente com a natureza. Avançar nos rankings pode ocorrer através do despertar natural e da prática, ou por meio de uma melhora gradual ao longo do tempo. De repente, outro aluno invade a sala de aula e informa toda a turma sobre o despertar repentino de Li Kai. Shu corre para fora da sala, onde aprende com sua colega Yi Lingling que Li Kai despertou depois de ser solicitado a fornecer uma amostra de sangue. Aparentemente, Li Kai se recusou a cooperar e começou a brigar com o professor. Ouvindo a confusão, Shu se dirige ao telhado, onde a luta ainda estava acontecendo. No caminho, Shu passa pelo vilão de antes, Ka Qingxi, e sente poderes despertos dela. No telhado, Shu encontra Li Kai segurando o professor na beira do telhado. O diretor, que se parece com Hitler, tenta conversar com Li Kai, mas sem sucesso para ganhar pontos. Nesse momento, Shu tenta irritar a multidão, fazendo Li Kai se sentir culpado por leis que ele mesmo inventou. A multidão fica perplexa enquanto Shu Goodman apresenta seu caso, fazendo Li Kai ser considerado culpado de assassinato usando seu conhecimento negativo e suas leis. Enquanto Li Kai estava distraído pelas leis aleatórias de Shu, os Homens de Preto aproveitam a oportunidade e imobilizam Li Kai enquanto ele tentava entender o nonsense de Shu. Com a situação se acalmando, Shu retorna à sala de aula apenas para perceber que 2 profissionais de saúde estavam pedindo a amostra de sangue de toda a turma para encontrar os despertos entre eles. Após a coleta de sangue, Shu volta para casa apenas para encontrar o cara de suspensórios de antes. No caminho, Shu o ignora mais uma vez e ganha alguns pontos com sua raiva. De volta para casa, Shu encontra sua irmã com uma febre alta. Para ajudá-la, ele abre sua interface para procurar alguns remédios e encontra algumas frutas celestiais, que compra e dá a Xiaoyu, que cura instantaneamente sua febre. No dia seguinte, Shu retorna à escola, onde descobre que um novo professor, Shi Fei, treinaria os novos alunos despertos na turma de Dao Yuan. Ao chamar os despertos, Shu reconhece o professor como um dos Homens de Preto. Entre os alunos despertos da turma estavam Cain Xinxi, Liu Li, Li Qingyu, Yuan Ling Kai e Lu Shu. Como Shu tinha a reputação de ser um fracasso, toda a turma não esperava que ele fosse um desperto, dados os nomes dos despertos. Outro desperto, Jiang Shui, se junta à turma. Aproveitando a oportunidade, Ye Lingling cede seu lugar para o novato, pois estava cansada de sentar ao lado de Shu. Assim que Jiang se senta ao lado de Shu, ele faz piada da aparência afeminada do rapaz, chamando-o de gay, já que queria acumular pontos de crédito mágico. Avançando para a noite, Shu segue a programação da escola e se junta à turma de Dao Yuan para alunos despertos. Ao chegar à turma, Shi Fei pergunta a Shu sobre sódio, mas como as 2 únicas células cerebrais de Shu estavam ocupadas brigando entre si, ele diz ao professor que sódio é o caminho para o céu.
Arrependendo-se de sua decisão, o professor pede para Shu se sentar, enquanto Shu faz uma cara de degenerado, já que estava feliz por ganhar pontos com a decepção do professor. O professor então explica que a liga de sódio e potássio, ao entrar em contato com um desperto como sangue, revela a classificação pela saturação da cor preta. Quanto mais escura a liga de sódio e potássio, mais forte a classificação do usuário era considerada, com as classificações variando de A, sendo a mais forte, a F sendo a mais fraca. Após a aula, Liu Li e seu grupo de amigos zombam de Shu, já que ele era da classificação F, a mais baixa de todas. Para responder às provocações, Shu os mensaja pelo Discord chinês e os chama de Senpai, o que os irrita e aumenta seu crédito mágico. Ao chegar em casa, Shu consegue maximizar sua fruta celestial, o que torna a fruta acessível em seu menu de loja, em vez da Roda da Fortuna. No lugar da fruta celestial, o tofu fedido agora estava disponível na Roda da Fortuna. Para conseguir algo bom, Shu continua girando sua Roda da Fortuna e acumula tofu fedido até que finalmente consegue um item único da roda, um papel encantado que é instantaneamente absorvido pela alma de Xiaoyu, despertando poderes também no processo, enquanto ela entrava em seu próprio mapa celestial à noite. Enquanto Shu ia dormir, ele se perguntava como cuidaria da enorme quantidade de tofu fedido, e enquanto refletia, teve uma ideia brilhante. Para ganhar dinheiro, Shu pensou em vender o tofu fedido, e assim, no dia seguinte, ele sai de casa com uma bolsa cheia de tofu fedido. Depois de acordar cedo, a caminho de sua barraca, Shu encontra um velho chamado Li, que estava praticando suas habilidades com a espada com elegância. Para agir respeitosamente, o velho Li pede a Shu que se junte ao seu treinamento, mas Shu, sendo o garoto sem pai e analfabeto que era, rejeita bruscamente o velho e segue em frente. Ao chegar em sua barraca, Shu consegue gerar seus pontos de crédito mágico e dinheiro real simultaneamente, já que o cheiro gerava créditos mágicos e seus clientes que queriam o tofu fedido lhes davam dinheiro por isso. Como o tofu era realmente delicioso, a notícia se espalhou e a barraca de Shu foi ganhando popularidade. Depois de vender todo o seu tofu, Shu começa a ganhar confiança enquanto acumula créditos mágicos e velocidade. Ele faz corridas rápidas através de seu mapa celestial. Após o intenso treino, Shu finalmente consegue invocar uma fruta sagrada, que ao comer, teleporta Shu para seu mapa celestial. Ao entrar em seu mapa celestial, Shu começa a ouvir a canção de Ninar Estrela Brilhante mais uma vez, pois havia completado sua primeira camada de nebulosa. Usando o símbolo em forma de ramo em sua mão, Shu aponta para a camada de nebulosa, que lhe concede uma adaga celestial roxa chamada Cão Cadáver. No dia seguinte na escola, Shifei apresenta à turma as pedras espirituais, usando uma em Liu Li e demonstrando como utilizá-las. Aparentemente, as pedras espirituais eram usadas para cultivo de poder mágico, e como a pedra em si tinha muito poder, ajudava no treinamento de magia despertada. Após receber uma para si, Shu pega a pedra para praticar o controle de sua espada, mas falha em fazê-lo. No dia seguinte, Shu mais uma vez sai de casa cedo e encontra o velho Li praticando suas habilidades de espadachim. Ao ver Shu, o velho Li começa a perguntar a Shu se ele estava interessado em aprender artes marciais. Mas Shu, confundindo artes marciais com lei marcial de Tekken, decide mais uma vez ignorá-lo completamente. Na escola, Liu Li derrota todos os seus colegas em uma competição de braço de ferro e por isso fica excessivamente confiante e desafia o perdedor Shu. Para a surpresa de Liu e da turma, Shu derrota Liu com ambas as mãos, forçando Liu a sair envergonhado. Para continuar a entrar na mente de Liu Li, Shu leva o tofu fedido para a cantina da escola e o abre para extrair as emoções negativas evocadas pelo seu cheiro. Irritado com Shu perseguindo, Liu Li leva seus amigos para um lugar distante. Enquanto isso, Jiang, após sentar-se ao lado de Shu, revela a ele que seu professor Shifei pertencia a uma classe chamada Rede da Terra, da qual todos os outros homens de preto também faziam parte. Além disso, ele revela que acima dessa classe está a Rede Celestial, que tinha apenas alguns membros. À noite, alguns homens de preto pulam sobre as casas no bairro de Shu, o que o alerta, já que ele havia encontrado algo assim no passado. Espiando de longe, Shu vê o líder do grupo, que se parecia exatamente com Eren Yeager, revelando que ele era da Rede Celestial e estava lá para se encontrar com o velho Li. Após entrar na casa do velho, Eren Yeager pede ao velho Li para ajudá-lo na guerra, juntando-se à Rede Celestial. Mas o velho Li recusa sua oferta, fazendo com que Eren Yeager não tenha outra opção a não ser voltar. Depois de ver a Rede Celestial associada ao velho Li, Shu decide se juntar ao treinamento de artes marciais do velho Li no dia seguinte. Porém, sendo um mestre em fazer os outros não gostarem dele, Shu também deixa a tarefa de ensinar ciências a Xiaoyu para o velho Li. No dia seguinte, Shu está na aula quando percebe que seus créditos aumentam astronomicamente, tudo graças a Xiaoyu. No caminho de volta para casa, Shu nota que todos estavam impressionados com Cao Qinxi, pois suas habilidades atendiam às qualificações de Rank A, e ela era a única que havia progredido tanto na classe Dao Yuan.
Na frente de sua casa, ele encontra sua irmã tentando irritar o velho. O mapa celestial de Shu era muito semelhante ao de Xiao Yu, portanto, as emoções negativas que ela evocava também estavam aumentando seus créditos. O velho Li pede a Shu que cumpra sua promessa e comece a treinar com ele. Quando Shu foi despertado, ele conseguiu facilmente passar no primeiro desafio de treinamento, levantando um colete de 300 libras com facilidade. Vendo que ele era um pouco habilidoso, o velho Li usa uma folha de papel para mostrar a próxima técnica que ele ensinaria. Usando o papel, o velho Li corta o chão à sua frente, concentrando sua energia na borda do papel. O velho Li aconselha Shu a dominar uma técnica e não ser um faz-tudo quando pode ser um mestre em uma só. Ele então passa a Shu uma espada enferrujada e instrui-o a cortar o ar. Enquanto Shu segue suas instruções, o velho Li corrige muitas imperfeições em sua forma. Após investir muitas horas no treinamento, Shu começa a aprimorar sua habilidade. À noite, o velho Li pergunta a Shu sobre suas motivações para ser forte. Shu, que não tinha um objetivo grandioso de ajudar os outros, apenas queria ser grato por viver sua vida em paz, já que sua vida não tinha sido fácil. Ouvindo isso, o velho Li concorda em continuar ensinando Shu, mas apenas em troca de um favor. No dia seguinte, o velho Li começa a se acostumar a ensinar Xiao Yu, apesar do começo difícil. Enquanto a ensina, um dos chefes da rede celestial, Shizujin, aparece, pedindo uma audiência com ele. Xiao Yu, que era uma aprendiz lenta, cumprimenta Shizujin de maneira inadequada. Apesar dos ensinamentos do velho Li, Shu, que estava na escola, acaba atraindo a ira de Shizujin, pois Xiao Yu o cumprimentou de forma rude. Surpreso, Shu corre para casa ao perceber que um dos chefes da rede celestial estava do lado de fora de sua casa. Shu chega e encontra Shizujin pedindo um favor ao velho Li. Shizujin informa-o sobre o reaparecimento das ruínas e pede que ele se junte à rede celestial para preencher uma posição vaga. Isso levaria à união de forças entre a Fundação Dourada, da qual o velho Li era diretor, e a rede celestial. No entanto, o velho Li recusa-se a se juntar à rede celestial e o manda embora. Depois que Shizujin sai, Shu pergunta ao velho Li sobre a reunião. O velho Li ignora suas preocupações. Além disso, o velho Li não havia informado ninguém sobre ter Shu como aluno, mantendo Shu como um discípulo secreto. O velho Li então entrega frascos de liga de sódio e potássio a Shu, instruindo-o a verificar os níveis dele e de Xiao Yu. À noite, Shu faz o teste nervosamente apenas para que o resultado seja positivo. Brincadeira. Na verdade, ele adquiriu uma cor misteriosa que não correspondia a nenhum dos níveis, mas sim ao seu mapa celestial. Shu tem que esconder o resultado do velho Li e mente, dizendo que ainda estava estagnado no nível F. Naquela noite, Shu começa a recitar Brilha, Brilha, Estrelinha, o que lhe permite se conectar novamente com seu mapa celestial e superar a segunda camada da nebulosa. Ele ganha um novo poder que o protege de qualquer ferimento. Enquanto isso, Xiao Yu supera sua primeira camada de nebulosa, adquirindo a habilidade de reconstruir coisas mortas ao sugar sua força vital para um buraco negro e fazê-las obedecer suas ordens. Assim como a formiga que Xiao Yu tinha e que morreu ontem, mas foi regenerada e agora seguia suas ordens. Xiao Yu tenta regenerar outra formiga, mas não consegue manter a última, percebendo que pode usar seus poderes em uma coisa de cada vez. Shu a instrui a testar seu poder em um organismo maior, como um porco. Xiao Yu concorda e tenta reconstruir um porco morto do matadouro local. Shu acha que o porco é uma réplica exata do original e decide usar seu cão-cadáver daga celestial nele. Como seu cão-cadáver tinha uma fonte de energia, o porco evaporou imediatamente ao contato com sua espada. Como compensação por ela ter destruído seu porco, Shu prepara ovos mexidos para Xiao Yu. No entanto, ele logo sente perigo nas proximidades e se prepara para sair, pois ela também havia despertado. Xiao Yu também sente o perigo e acompanha Shu, prometendo não ser imprudente. Ambos pulam sobre as casas para alcançar a ponte onde a luta estava acontecendo. Shu nota seu professor Shifei na batalha. Shifei desvia facilmente dos ataques de fogo do inimigo. O músculo de nível D do grupo inimigo salta para o combate próximo a Shifei, que foge para evitar um golpe devastador. A uma distância segura, Shifei estala os dedos para incendiar os membros inimigos. No entanto, os inimigos sobrevivem ao ataque e se retiram ao ouvirem a polícia se aproximar da cena. A equipe inimiga se abriga dentro de um prédio abandonado, enquanto a polícia e os membros da rede celestial o cercam. O músculo do trio inimigo pede aos seus companheiros para fugirem para a Montanha Mang, enquanto ele distrai os policiais, sendo o cara que sempre carrega seus companheiros novatos. O homem forte escapa dos guardas, segurando um companheiro em cada mão, e Shu os nota fugindo e o segue pulando entre os prédios. No entanto, ele não vai longe, pois um dos membros da rede celestial o fura com seus poderes de sangue. Shifei chega à cena e avista Shun, que estava supervisionando o incidente. Acreditando que ele é um parceiro inimigo, Shifei instrui seus companheiros a perseguirem Shu.
Os subordinados do Homem Forte morrem durante o confronto, enquanto uma grande luta eclode. Shu e o Homem Forte conseguem dominar todos os membros da Rede Celestial. Com todos os outros lidando, o Homem Forte se volta para derrotar Shu, mas logo percebe que cometeu um grave erro, pois Shu despedaça os ossos de seu braço usando o Cão dos Mortos. Com todos inconscientes, Shu aproveita a oportunidade para se retirar e voltar para casa. Lá, ele encontra Xiao Yu, que fica aliviada ao vê-lo voltar para casa ileso. Shu a leva para fora para que possam visitar os restaurantes noturnos na rua Tianfu. Antes de tentarem ir até lá, Shu instrui Xiao Yu a usar seu corvo ressuscitado para explorar a área em um raio de 1 km em busca de perigos. Após explorar a área, Xiao Yu informa Shou que a costa estava limpa. Shou se dirige ao local onde havia lutado anteriormente contra a Rede Celestial. Sabendo que os inimigos haviam morrido ali, ele pede a Xiao Yu que sinta a energia dos mortos ao redor deles. Xiao Yu encontra a energia dos mortos dos 3 inimigos de antes. Sob as instruções de Shu, Xiao Yu absorve a energia do músculo, mas não consegue invocá-lo, pois não tem poder suficiente. Xiao Yu informa Shou que precisaria de 1 dia de energia para conseguir invocá-lo. Shu e Xiao Yu então vão aos restaurantes na rua Tianfu, onde Shu observa Xiao Yu enquanto ela come como se não houvesse amanhã. Vendo seu apetite insaciável, Shu acredita que cometeu um grande erro ao escolher Xiao Yu do orfanato. Incapaz de levar uma piada na esportiva, Xiao Yu começa a chorar ao acreditar que Shu queria mandá-la de volta para o orfanato. Ao vê-la chorar, Shu se lembra das memórias do passado que compartilharam, desde vender nas ruas até alugar uma pequena casa. Xiao Yu sempre esteve ao lado de Shu. Em meio a momentos difíceis, Shu tranquiliza o Musculoso e a Rede Celestial usando as câmeras locais. Eles conseguem identificar Shu, mas não conseguem reconhecê-lo, prevendo que ele era um Ranking C. Eren Yeager acredita que a súbita aparição do Ranking C deve ser investigada. Mudando de assunto, o Gordinho informa a Rede Celestial sobre a próxima ruína que será aberta na cidade Lo, que é a mesma cidade onde Shu reside. No dia seguinte, Shu começa seu negócio de vender tofu fedido como de costume. No entanto, como sua comida ganhou muita popularidade, seu estoque de tofu fedido estava se esgotando. As pessoas ficam irritadas por não conseguirem comprar mais tofu fedido. Shu percebe que pode ganhar mais créditos com a raiva delas e começa a brincar com as expectativas apenas para decepcioná-las ao informar que seu estoque havia acabado. À noite, Xiao Yu consegue invocar o Homem Musculoso que havia absorvido anteriormente. Impressionado com suas habilidades, Shu a avisa para manter seus poderes escondidos do público. Xiao Yu o tranquiliza e diz que também consegue ver os fragmentos das memórias do Homem Musculoso. Graças a essa habilidade, ela consegue saber a localização onde o Homem Musculoso escondeu um montante de dinheiro horas antes de sua morte. Xiao Yu insiste que eles devem pegar esse dinheiro, mas Shu começa a agir como um bom garoto convencido, pois queria comprar sua casa com seu próprio dinheiro suado. No dia seguinte, o Gordinho entra na escola de Shu e se apresenta como Li Yishou, o novo diretor da escola. Shu percebe que ele era Ranking B e se dá conta de que ele era da Rede Celestial. O Gordinho, junto com Shi Fei, conduz a turma de Dao Yuan e prepara os alunos para se tornarem competentes o suficiente para se alistar na Rede Celestial. Além disso, eles instruem os alunos a utilizarem as pedras espirituais fornecidas pela Rede Celestial para cultivar seus poderes, permitindo que eles subam de nível. O Gordinho informa os alunos sobre o Homem Musculoso e seus comparsas que haviam lutado anteriormente com a Rede Celestial e alerta os alunos sobre a pessoa suspeita de Ranking C que havia derrotado o Homem Musculoso. Após a aula, Shu, que estava ciente de suas habilidades avançadas, tenta trocar sua pedra espiritual por dinheiro. Jiang Shui, devido às suas conexões, apresenta Shu a um terceiro que estava disposto a comprar as pedras espirituais por 240 mil yuan. Shu transbordava de felicidade e imaginava sua fantasia de sair da pobreza para a riqueza. De volta a casa, o velho Li ensina Xiao Yu. Quando é abordado por Gordão da Rede Celestial, Xiao Yu não perde a oportunidade de mostrar o quanto é boba ao cumprimentar Gordão chamando-a de Gordinho. Apesar dos ensinamentos do velho Li, Gordão informa ao velho Li sobre os esqueletos que estavam vivos nas montanhas do norte, que provavelmente eram Ranking. Eles haviam ganhado vida devido às ruínas que se abriram nas proximidades. O velho Li informa que a Fundação Dourada da menina não tinha interesse nesse assunto, portanto, ele deveria se retirar. Antes de sair, Gordão informa ao velho Li sobre o Ranking C que estava à espreita nas proximidades e que havia derrotado anteriormente o Homem Musculoso. Esse Ranking X supostamente era bem versado na espada, o que preocupa o velho Li. Pouco depois da saída de Gordão, Shu chega em casa e mostra a Xiao Yu o novo celular que comprou para ela. Além disso, Shu diz a ela que tinha dinheiro para comprar a casa, mas ainda precisaria trabalhar como vendedor de comida para pagar as contas. Embora a verdadeira razão fosse que ele queria ganhar créditos irritando as pessoas com suas travessuras. Xiao Yu, emocionada, abraça Shu. No dia seguinte, Shu está em sua barraca como de costume quando é abordado por Gordão.
Gordão reconhece Shu da aula de Dao Yuan e tenta pegar uma tigela de tofu de graça. O velho vendedor próximo percebe Gordão e o chama de predador de jovens órfãos. Assustado e sem saber o que fazer, Gordão decide pagar a Shu e faz dele seu amigo. Mais tarde, naquele dia, Shu recebe uma ligação de Gordão pedindo que ele se apresse para a aula de Dao Yuan, pois seus colegas estavam saindo em direção às ruínas e ele ficaria fora por um tempo. Shu manda uma mensagem para Xiao Yu sobre sua partida e diz a ela para não se preocupar. À noite, Shu e os alunos de Dao Yuan são transportados para as ruínas em ônibus pesados de grau militar. Dentro do carro, Shu pergunta a Jian sobre as ruínas, ao que Jian revela que as ruínas eram um lugar deixado para trás por uma espécie de outro mundo. Além disso, Jian revela que as ruínas continham uma coisa chamada Olho da Formação, que era a mais importante dentro das ruínas, já que estas desapareceram após sua extração, tornando-a um item muito cobiçado. Após a entediante viagem de carro, os alunos de Dao Yuan finalmente chegam a um acampamento próximo às ruínas e todos se encontram com Sci-Fi, que os lembra sobre a confidencialidade de sua missão. Para dar início à missão, Shi-Fi diz aos alunos para primeiro comerem e depois levarem seus traseiros sonolentos de volta para suas respectivas tendas para dormir. Seguindo as ordens de Shi-Fi, Shu pega sua bandeja de comida e se senta ao lado de Jian. Mas antes que ele pudesse se deliciar, é interrompido por um moderador arrogante que exige um serviço de primeira e irrita todos que estão comendo. Incapaz de controlar sua raiva, Shu dá um tapa no arrogante gordinho, fazendo com que ele desmaie. Impressionados por Shu, todos ao redor sentem uma satisfação divina enquanto o gordinho é levado para a tenda da enfermeira após comer. Envergonhado de cantar a canção de ninar Twinkle Twinkle, Shu não pratica, mas decide acumular seus pontos de crédito mágico perturbando Liu Li, que estava tentando praticar em paz, chamando-o de Baka repetidamente. Shu finalmente consegue interromper a paz interior de Liu, que acaba quebrando e tendo um colapso nervoso. No dia seguinte, durante o café da manhã, o chefe serve a Shu mais porções de comida, já que ele cuidou do gordinho. Além disso, o guarda cuja cadeira foi ocupada pelo gordinho no dia anterior dá seu lugar a Shu, mas como Jiang estava comendo no chão, Shu agradece ao guarda pela gentileza e recusa sentar-se na cadeira. À noite, Shu mais uma vez decide acumular seus créditos mágicos, aparecendo novamente atrás de Liu Li e o perturbando. O pobre Liu sai correndo por sua vida, mas infelizmente Shu o alcança novamente e continua a incomodá-lo, o que faz Liu Li chorar. No dia seguinte, encontrando um lugar discreto, Shu decide praticar e ganha uma armadura mais forte. Durante seu tempo em seu mapa celestial, a mesma armadura foi usada por seu pai, mas devido a alguns problemas, ele nasceu. Pouco depois, Shu sai para a cafeteria para almoçar, mas é interrompido por Liu Li, que o desafia para uma revanche de luta de braço. Sem nada melhor para fazer, Shi-Fi também se junta a eles, e uma tenda é montada para a grande multidão que os assistia. 2 lutadores de braço. Com altas expectativas em relação a Liu Li desta vez, todos mais uma vez ficam desapontados, pois Shu facilmente vence Liu Li por 2-0. Impressionados com a habilidade de Shu, Shi-Fi também desafia Shu, e ele também é humilhado por nosso campeão de luta de braço, Shu. Após a luta de braço, Shu se encontra com Jiang, e os dois testemunham uma névoa aparecendo ao redor das ruínas. Instantaneamente, Jiang reconhece a névoa como o portal, uma abertura para a ruína. Vendo a névoa se aproximar deles, Shu e Jiang tentam fugir, mas inevitavelmente são engolidos pela névoa da ruína. Após se teletransportar para dentro da ruína, Shu cai no chão e se depara com um portador de machado não morto que começa a atacá-lo. Sendo aluno do velho Li, Shu consegue decapitar o atacante não morto usando suas artes marciais. Mas ele imediatamente encontra mais zumbis esqueléticos surgindo do chão abaixo. Depois de fugir dos zumbis, Shu percebe que os zumbis costumavam parar de seguir seu alvo após uma certa distância. Após correr por um tempo, Shu se encontra com um grupo de estudantes despertos que estavam fugindo dos zumbis. Para impressionar o vilão do grupo, Shu ataca e mata todos os zumbis que o seguiam. E como um presente de despedida, Shu deixa com eles o machado que havia encontrado do zumbi anterior que matou. Ao pôr do sol, Shu decide seguir em direção às montanhas para que pudesse ver um mapa ao seu redor. Perto dali, Shu nota o corpo do cara gentil que lhe ofereceu uma cadeira antes. Triste, Shu se esforça para sobreviver, mas em seu caminho vê um sinalizador. Ele decide se desviar para ver a fonte. Shu vai até lá e encontra um cara loiro que ele tinha certeza de que não era um estudante de Dao Yuan. Aparentemente, na noite anterior, alguns espiões haviam se aproximado das ruínas. O espião se apresenta como Shan Huanyu, mas a interface de Shu informa que o espião tinha números como nome. Shu aproveita essa oportunidade para brincar com o espião, permitindo que ele ganhe muitos créditos. O espião tenta escapar das travessuras de Shu, mas Shu não estava disposto a deixar sua presa escapar facilmente. Quando eles correm para o aberto, de repente percebem que esqueletos zumbis estavam surgindo do chão. Shu prega uma peça no espião e o abandona com os outros monstros não mortos que estavam emergindo.
Contra todas as probabilidades, o espião sobrevive aos monstros mortos-vivos e se reencontra com Shu. O espião estava bravo com Shu, que agiu deliberadamente como um covarde. Shu propõe que eles descansem em algum lugar, e o espião, com planos sinistros em mente, concorda. Em um local seguro, Shu adormece, permitindo que o espião faça seu movimento para matar Shu. Enquanto o espião se aproximava de Shu, Shu acorda e assusta o espião. Shu lhe diz que foi uma brincadeira e o espião verifica se há câmeras ao seu redor. No dia seguinte, Shu se desculpa para ir ao banheiro, onde secretamente pede muitos tofos fedidos pela sua interface. Shu traz uma tigela de tofu fedorento para o espião e tenta mostrá-la a ele como se fosse um menino africano faminto. Cansado, o espião ataca Shu, que consegue se defender. Após um longo duelo, Shu mata o espião usando o cachorro cadáver. Shu é imediatamente tomado pela culpa ao começar a lembrar da diversão que teve ao pregar peças no espião, acreditando que seu filme de comédia havia se transformado em um de terror. No entanto, ele logo se reconcilia consigo mesmo ao perceber que precisava matar e sobreviver pelo bem de Xiaoyu. No dia seguinte, Shu chega a uma área menos árida com algumas árvores frutíferas. Shu tenta pegar uma maçã da árvore apenas para perceber que Alvin e os esquilos queriam as frutas para si. Sendo uma ameaça a todas as formas de vida, Shu ganha créditos ao irritar os esquilos. Logo, os bichos se revoltam, fazendo com que Shu fuja com as maçãs que havia roubado. Enquanto corre, Shu encontra um riacho e para beber água. De repente, uma matilha de lobos o ataca, forçando-o a correr enquanto os lobos o perseguem. No entanto, sua condição estava se tornando mais evidente à medida que seus sapatos começavam a se desgastar. Com a determinação de chegar a Xiaoyu vivo, Shu corre descalço e logo consegue ultrapassar os lobos. Ele também consegue encontrar um grupo de estudantes da Daoyan, junto com o grupo de estudantes que havia encontrado mais cedo para ganhar alguns créditos. Shu abre seu estoque de maçãs na frente dos estudantes famintos e começa a comer as maçãs uma a uma. A garota do grupo tenta seduzir Shu para que ele lhe dê uma maçã, mas Shu demonstra que não é fácil e come a maçã como uma ameaça. Ávido por mais, Shu começa a listar pratos deliciosos na frente dos estudantes, testando toda a paciência deles. À noite, Shu pega o machado dos estudantes indefesos e começa a procurar pelo olho da formação, enquanto empunha um machado e a espada. Ao encontrar o olho da formação, ele poderia abrir a saída das ruínas para todos. Com o machado e a espada em mãos, Shu encontra um zumbi. Mas esse zumbi era diferente dos outros, pois tinha um cavalo e uma lança como arma. Ao agarrar a lança do zumbi, Shu descobre que os zumbis tinham emoções, já que o zumbi aumentou sua pontuação de créditos mágicos. Depois de roubar a lança do zumbi, Shu sai correndo, já que o zumbi armado fazia parte de uma cavalaria, com um monte de zumbis seguindo atrás. Após escapar do rebanho de zumbis, Shu infunde um pouco de sua magia na lança, o que a torna mais flexível e rápida. Enquanto isso, os sobreviventes da Daoyan e da Rede Celestial observam de longe o rebanho de zumbis com o qual Shu lutou. Enquanto procuram pelo líder, a Rede da Terra encontra o zumbi de quem Shu havia roubado a lança. Mas, sem saber, eles acreditam que o zumbi sem lança era o líder, já que era o único que tinha uma espada em vez de uma lança na mão. Depois de decapitar o pobre zumbi, os sobreviventes percebem imediatamente que cometeram um erro, pois o líder era outro zumbi. Assim, eles saem correndo para salvar suas vidas. Depois de correr para um lugar seguro, o grupo de sobreviventes nota o rebanho abaixo deles, mas parece que eles perderam o rastro. Enquanto observam o rebanho abaixo, um estudante da Daoyan aponta para Shu, que estava perto do rebanho e planejava atacá-lo. Vendo Shu de longe, o grupo fica impressionado ao vê-lo roubar e escapar com uma lança de um zumbi com facilidade. Shu passa seu tempo escondido em uma árvore após fugir do rebanho de zumbis e relembra seu tempo com Xiaoyu, já que fazia um tempo desde que a havia encontrado pela última vez. Depois de descansar por um tempo, Shu começa a viajar novamente, mas logo encontra o rebanho que, desta vez, o cerca. Sem opções, Shu é forçado a colocar em prática o treinamento do velho Li, utilizando sua flexibilidade corporal e aprimorando seu domínio sobre a lança. Após uma demonstração de puro atletismo, Shu consegue eliminar o rebanho de zumbis e leva todas as armas que caíram. Seguindo atrás, o grupo de sobreviventes se depara com os corpos dos zumbis que Shu havia abatido. Além disso, o grupo descobre que o núcleo da ruína é um dos membros da Rede da Terra. Os membros alertaram o grupo sobre o rebanho que cercava o núcleo. Após formular um plano para entrar no núcleo, o grupo é designado a posições e todos se preparam para emboscar o rebanho. Enquanto isso, Shu, após coletar todas as lanças, se sentou em um lugar discreto para praticar. Ao se sentar, Shu recebeu uma fruta sagrada que, ao ser consumida, lhe concedeu ainda mais força. Com seu terceiro nível de nébula subindo de volta ao grupo de sobreviventes, o grupo iniciou seus planos, e quando estavam prestes a emboscar o rebanho, uma lança voadora decapita um zumbi e mais lanças seguem, uma após a outra.
Para parecer impressionante diante do grupo de sobreviventes, Shu apareceu do nada e enfrentou todos os zumbis com seu enorme estoque de armas. O grupo de sobreviventes corre para ajudar Shu, mas quando chegam ao local, Shu já havia terminado de matar todos os zumbis. Após organizar a pilha de armas em um só lugar, Shu decide aproveitar a grande quantidade de sobreviventes e começa a trocar armas por itens valiosos. Depois de receber muito ódio, o que aumentou seus créditos mágicos, Shu também começou a ficar rico, já que muitos sobreviventes estavam dispostos a dar seus relógios e acessórios por uma arma. Após entrar para a lista das pessoas mais ricas do mundo, Shu se dirige ao núcleo das ruínas junto com o grupo de sobreviventes. Cansados de andar por horas, o grupo decide fazer uma pausa, pois o sol já havia se posto. Como os sobreviventes da Rede Celestial se sacrificaram pelos alunos, Shu se solidariza com os sobreviventes famintos da Rede Celestial e lhes oferece um pedaço de maçã, que sacia sua fome, sede e energia. Alunos ciumentos também exigem maçãs, mas como Shu estava muito ganancioso, ele se recusa a dar maçãs para ganhar respeito dos amigos. Um rapaz decide comprar uma maçã de Shu e a corta em pequenos pedaços para poder distribuir a cada aluno. Enquanto ele cortava a maçã, fantasmas apareceram do nada, correndo em direção a eles com intenção assassina. Com a súbita aparição dos fantasmas, todos levantaram suas armas, enquanto Shu começou a lutar com seu cão cadáver da Águia Celestial, que começou a reagir violentamente aos fantasmas. Após sentir o poder do cão cadáver, os fantasmas ficam aterrorizados e fogem ao se assustarem com a espada demoníaca oculta de Shu. Confusa com o que acabara de acontecer, o grupo decidiu continuar sua jornada em direção ao núcleo da ruína, já que todos haviam se recuperado com a maçã. No caminho para o núcleo, o grupo de sobreviventes encontra ainda mais sobreviventes que foram resgatados por Ka-King-Shi. Aparentemente, Ka-King-Shi era a única ranqueada e havia resgatado muitas pessoas, além de ter entregue espadas deixadas pelos zumbis aos sobreviventes. Ao contrário de Ka-King-Shi, Shu aproveita o aumento do grupo de sobreviventes e mais uma vez monta sua barraca para vender armas. Enquanto Shu vendia cada uma de suas armas, ele é chamado pela Rede Celestial ao encontrar os sobreviventes da Rede Celestial. O representante da rede sobrevivente, Jiang Yuteng, lhe diz que ele e Ka-King-Shi eram mais fortes que o restante, e portanto pede a Shu que pare de vender mais lanças, já que ele era o mais habilidoso com elas. Em seguida, Zhong invoca sua própria espada celestial chamada Espada Nutriente do Sangue do Coração e a usa para verificar a profundidade do buraco que levava ao núcleo das ruínas. Após enviar sua espada para baixo, Jiang determina que o buraco sagrado tinha 100 metros de profundidade e também havia outro buraco abaixo dele. Como não podiam continuar sua jornada para o núcleo ainda, decidiram esperar um pouco. Após um tempo, Shu começa a verificar sua pontuação de crédito mágico e durante isso descobre que havia 9 espiões presentes entre o grupo de sobreviventes. Incapaz de identificar os sobreviventes, Shu ignora isso por enquanto e se pergunta onde estavam Jiang e Liu Lie. Enquanto isso, o gordo aparece do nada com uma árvore inteira em seus braços. Impressionado, Shu elogia a força do gordo e ri ao ver o esquilo de antes brigando com ele. Depois de um tempo, as maçãs das árvores são colhidas e distribuídas entre todos os sobreviventes, o que deixa o esquilo desesperado ao ver suas maçãs sendo levadas. Para acalmar o esquilo, Shu lhe entrega uma maçã de seu bolso, o que faz do esquilo seu amigo. Durante tudo isso, Jiang aparece do nada e exibe suas armas que havia obtido ao matar alguns zumbis. Aliviado, Shu entrega uma lança a Jiang de graça, já que ele era seu único amigo. Mas durante a reunião, um cara com um chapéu vermelho os interrompe e pede a Shu uma lança. Reconhecendo o cara como um espião, Shu se recusa a entregar a lança, não importa o que ele ofereça. Irritado, o espião de chapéu vermelho se afasta e se junta ao seu grupo de colegas. À noite, quando todos estavam dormindo, 9 espiões fazem seu movimento e pulam no buraco de 100 metros. Mas, quando o cara da porta do chapéu vermelho estava prestes a pular no buraco, Shu o puxou de volta e disse para dividirem o que encontraram nas ruínas. Depois de concordar com Shu, o espião de chapéu vermelho tenta pular no buraco mais uma vez, mas é puxado novamente por Shu, que já estava se irritando. Irritado, o espião finalmente usa sua arma e a balança em direção a Shu antes de lançar um explosivo em direção a ele. Após desviar de todos os ataques do espião, Shu alerta a todos sobre o motivo do espião, o que faz com que Fett acorde e incinere o espião até a morte. Percebendo que havia mais espiões à frente, Fett decide continuar a busca pelo olho da formação e diz a Zhong para cuidar dos alunos de Dao Yuan, enquanto ele, junto com Shu, Ka-King-Shi e a Rede Celestial, se dirigem para o buraco. Após terminar todos os preparativos, Fett ordena que um dos membros da Rede Celestial forme uma escada desde a abertura do buraco até 100 metros abaixo. Ao chegar ao nível do solo, o grupo caminha por alguns quilômetros apenas para encontrar os 7 espiões restantes mortos, com sangue escorrendo por eles.
culpa a morte deles como um suicídio em massa, Fett continua a liderar o grupo em direção ao Olho da Formação e, durante a busca, ele e o grupo ficam presos em uma sala com cristais no teto. Depois de serem aprisionados, fantasmas surgem do nada em grande quantidade. Sendo um desperto de nível B, Fett usa seu ataque Tigre Flamejante para lidar com a maioria dos fantasmas, mas para lidar com os restantes, cada membro do grupo ajuda a derrubar o que sobrou. Durante a eliminação dos fantasmas, um membro da Rede Celestial tem seu estômago perfurado por um fantasma que se parecia exatamente com o espião que eles acabaram de encontrar. Ao ver a semelhança do espião com o fantasma, Shu imediatamente descobre que os espiões cometeram algum tipo de ritual suicida para conceder ao espião essa forma. Enquanto tentam descobrir como matar o fantasma espião, o grupo encontra outro problema, pois uma horda de zumbis se aproxima deles através de um castelo que estava bem à sua frente. Entre a horda estava o Rei Zumbi, que tinha uma lança tão única que fez Fett acreditar que a lança que o Rei Zumbi carregava poderia ser o Olho da Formação. Depois de trocar golpes com o Rei Zumbi, Fett e o Rei Zumbi se envolvem em uma intensa batalha, enquanto o grupo decide ajudar Fett lidando com a cavalaria zumbi. Durante a intensa batalha entre humanos e zumbis, Shu decide se infiltrar no castelo, pois parecia promissor em termos de tesouro e dinheiro. Depois de entrar no castelo, Shu é atacado pelo fantasma espião. Mas Shu, sendo capaz de prever facilmente o ataque do fantasma, consegue desviar e matar o fantasma espião. Enquanto isso, Fett e o Rei Zumbi continuam trocando e parando os golpes um do outro, mas finalmente, após um tempo, Fett consegue pegar a lança do Rei Zumbi, que ele acreditava ser o Olho da Formação. Depois de resistir por um tempo, o Rei Zumbi finalmente consegue lançar o gordo para longe da lança e aproveita essa oportunidade para desferir um golpe no estômago do gordo. Enquanto isso, ao chegar ao centro do castelo, Shu é emboscado por um exército de terracota. No entanto, o cão cadáver emerge do peito de Shu e sua mera presença faz com que o exército de terracota recue para suas posições em busca de um lucro rápido. Shu rouba todas as lanças dos soldados e decide vendê-las mais tarde. Enquanto isso, Shi-Fei, o gordo e todos os outros membros da Rede Celestial tentam repelir o exército dos mortos-vivos. Kakin-Shi não perde tempo em mostrar suas habilidades impressionantes e demonstra seu poder ao aniquilar um grupo de soldados mortos-vivos em um movimento ágil. Durante a luta, o gordo é atacado pelo líder do exército dos mortos-vivos, que havia criado muitos dragões usando seu poder. Enfurecido, o gordo se liberta dos dragões e agarra a lança do líder, apenas para o líder correr em direção ao castelo. Ao perceber Shu investigando uma sala do castelo, o gordo, que acreditava que a lança era o Olho da Formação, persegue o líder dos mortos-vivos. Depois de perceber que a lança não era de fato o Olho da Formação, o líder dos mortos-vivos chega à sala onde Shu estava, apenas para descobrir que o gordo o alcançou. Ele ordena aos guardas de pedra, que agora estão desarmados, que atrasem o gordo enquanto ele se aproxima de Shu. Shu investiga a sala e encontra um enigma próximo. Enquanto tenta resolvê-lo, ele encontra o líder dos mortos-vivos, que tenta impedi-lo. No entanto, Shu acidentalmente derruba uma caixa que estava sobre a mesa, o que leva à quebra do selo. A ruína começa a desaparecer, permitindo que todos retornem ao acampamento de onde partiram. Tudo começa a voltar ao normal, enquanto os feridos são imediatamente atendidos. No meio de tudo isso, Jian tenta procurar por Lu Shu e informa Shi-Fei sobre o desaparecimento de Lu Shu. Liu Li, agradecida pela ajuda de Shu, tenta encontrá-lo, apenas para que o Drip Lord Lu Shu faça sua entrada enquanto todos estavam preocupados com ele, pois ele precisava verificar como estava Xiao Yu. Shu rapidamente pega seu dinheiro pelas lanças que havia coletado das ruínas e volta para casa. No caminho, ele encontra Xiao Yu, que estava insatisfeita por Shu ter demorado tanto. Xiao Yu desaba em lágrimas ao ver Shu, que havia estado ausente por dias para se redimir com ela. Shu promete com o dedo mindinho que a levará para jantar no dia seguinte. Em casa, Shu pede a Xiao Yu para convocar o Muscle Man que ela havia convocado anteriormente. Após atender ao pedido, Shu mostra a Xiao Yu 2 esferas de energia que ele havia formado durante seu tempo nas ruínas. A esfera preta foi feita com a energia absorvida pelos monstros mortos-vivos que Corpse Dog havia cortado, e a colorida veio da energia absorvida de humanos mortos. Shu alimenta o Muscle Man com a esfera preta, o que aumenta o poder do Muscle Man, mas também produz um efeito colateral que faz com que ele ria histericamente. Shu também dá a Xiao Yu as maçãs que havia roubado quando estava nas ruínas. Xiao Yu adora, mas o esquilo que estava empoleirado no ombro de Shu protesta contra ela, pois comeu suas maçãs sem consentimento. Xiao Yu acha o esquilo muito fofo e o nomeia de Pequeno Fierce Show. Ela imediatamente o torna seu animal de estimação e o alimenta com batatas fritas, das quais ele imediatamente se apaixona. Mais tarde naquela noite, Shu investiga o artefato que abriu o selo dentro das ruínas. Ele transfere sua mente para dentro do artefato apenas para se encontrar flutuando perto do local onde havia acampado anteriormente. Shu percebe que conseguiu controlar a aura ao seu redor, o que provavelmente foi a razão pela qual o líder dos mortos-vivos queria manter tal artefato para si. Shu retorna ao seu corpo, apenas para perceber que o artefato tinha uma cavidade circular na parte inferior.
Shu tenta novamente transferir sua mente para dentro da cavidade, apenas para se encontrar em um lugar desconhecido nas proximidades. Ele encontra suas lanças que havia coletado nas ruínas e percebe que o lugar funcionava como um depósito. Shu então volta seu olhar para uma enorme porta que estava diante dele. Incapaz de passar, Shu espreita para o outro lado da porta e encontra a paisagem do castelo. De repente, ele ouve Xiao Yu chamando seu nome, então retorna ao seu corpo. Xiao Yu estava assustada achando que Shu havia morrido, mas Shu a acalmou. Ele então lhe mostra os itens valiosos que havia coletado durante seu tempo nas ruínas, que ele venderia para ganhar muito dinheiro. Ele promete ficar com ela e viver a vida que sempre imaginou ter em outro lugar. Shizujin se encontra com Eren Yeager enquanto compartilha suas especulações. Como a Rede Celestial não conseguiu obter o Olho da Formação desta vez, Shizujin especulou que os espiões haviam levado o Olho da Formação antes deles. Acreditando que mais do que ruínas estariam se abrindo, a Rede Celestial se prepara para uma guerra entre o céu e a terra. Obrigado por assistir. Se você gostou disso e quer ver mais, por favor não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal com as notificações ativadas para nunca perder um vídeo futuro. E até a próxima, pessoal. Cuidem-se!